Existe uma história registrada há mais de 3.000 anos, que até hoje deixa as pessoas sem resposta. Uma história que envolve um rei aterrorizado, um profeta ganancioso, um anjo invisível e um animal que abriu a boca e falou. Não como metáfora, não como símbolo, falou. Com palavras, com frases, com indignação. E o mais perturbador não é o animal ter falado, é o fato de que o profeta respondeu. Normalmente, como se aquilo fosse possível. Mas antes de chegarmos a esse momento, você precisa conhecer o homem, porque essa história não começa em uma estrada empoeirada. Ela começa muito antes, às margens de um rio, em uma terra distante, com um homem que tinha um dom extraordinário e uma fraqueza que o acompanharia até a morte. Seu nome era Balaão, e essa é a história dele. Às margens do rio Eufrates, em uma cidade chamada Petor, na antiga Mesopotâmia, nasceu um homem que desde cedo foi diferente. A Mesopotâmia daquela época era um mundo de contrastes intensos. De um lado, cidades barulhentas, com mercados cheios, templos imensos dedicados a deuses de pedra e barro, sacerdotes que vendiam profecias e adivinhos, que viviam de medos alheios. Do outro lado, o deserto, silencioso, imenso, onde o vento soprava entre as dunas, e onde, segundo as pessoas daquela época, os deuses falavam. Balaão cresceu nesse ambiente, filho de um homem chamado Beor. Ele aprendeu desde jovem as artes da adivinhação. Mas havia algo diferente nele, que os outros adivinhos não tinham. Balaão não apenas realizava rituais. Balaão ouvia uma voz, e essa voz não era de nenhum dos deuses de pedra, que enchiam os templos ao redor. Era a voz do Deus de Israel. Como um homem mesopotâmio de uma cultura completamente diferente, conhecia o Deus dos hebreus? Isso é uma das grandes perguntas que essa história levanta. E a resposta que os estudiosos bíblicos apontam é simples e ao mesmo tempo desconcertante. Deus fala com quem quer, e às vezes, ele escolhe os lugares e as pessoas mais improváveis para demonstrar isso. A fama de Balaão se espalhou, não apenas entre os povos vizinhos, mas por regiões distantes. Seu nome chegou a lugares que nunca o viram. Diziam que quando Balaão abençoava alguém, a bênção se cumpria. E quando amaldiçoava, a maldição caía como pedra. Esse era o negócio de Balaão. E era um negócio muito lucrativo. Imagine um homem que cobra pelo acesso à voz divina, que recebe delegações de reis e príncipes em sua casa, que é tratado com honras que chefes militares raramente recebem, que acorda toda manhã sabendo que seu nome circula em palácios. Mas por baixo de toda essa fama, havia uma tensão que Balaão carregava em silêncio. Ele sabia que o dom não era dele, sabia que a voz que ouvia era real, sabia que havia limites que não podiam ser ultrapassados. Mas sabia também que os reis pagavam bem, e que a tentação de agradar os poderosos era enorme. Balaão era o retrato de um homem que conhece a verdade, mas vive em constante negociação com ela. E foi exatamente isso que o trouxe até aquela estrada onde tudo mudou. Mas antes de chegarmos lá, precisamos conhecer o rei que enviou a proposta que Balaão nunca deveria ter aceitado. Nas planícies de Moabe, além do rio Jordão, havia um rei chamado Balaque, filho de Zippor. Balaque era um homem acostumado ao poder. Governava Moabe com autoridade. Tinha exército, tinha aliados, tinha riqueza, mas naquele período, algo estava acontecendo que tirava o sono de Balaque todas as noites. Um povo havia saído do Egito. Não era um grupo pequeno, era uma multidão que cobria a face da terra, como os próprios relatos descrevem. Centenas de milhares de pessoas atravessando o deserto, derrotando exércitos pelo caminho, conquistando territórios que antes pertenciam a reis poderosos. Os amorreus tinham caído. O rei Og de Bazã tinha caído. E agora esse povo estava acampado bem ali, nas planícies próximas a Moabe. Balaque convocou seus conselheiros. A conversa foi direta. Esse povo vai nos consumir como um boi lambe a grama do campo. Precisamos fazer alguma coisa, mas atacar diretamente parecia suicídio.
Balaque precisava de outra estratégia, uma estratégia que não dependesse de lanças e escudos. Foi então que alguém mencionou o nome de Balaão. Balaque não perdeu tempo. Enviou uma delegação oficial composta pelos anciãos de Moabe e de Midian, carregando o que os textos chamam de o preço dos encantamentos. Em outras palavras, dinheiro, muito dinheiro, e uma mensagem clara: venha amaldiçoar esse povo, para que eu possa expulsá-lo da minha terra. A delegação chegou até Balaão. Ele os recebeu, ouviu a proposta, e fez o que qualquer pessoa, com um mínimo de temor a Deus, deveria fazer. Pediu que esperassem enquanto ele consultava o Senhor. E Deus foi claro, naquela noite: não vá, não amaldiçoe esse povo, porque ele é abençoado. Balaão acordou e dispensou os mensageiros. Disse que o Senhor havia recusado a autorização. Os enviados voltaram para Balaque com a resposta negativa. Mas Balaque não era o tipo de homem que aceitava o primeiro não. Ele enviou uma segunda delegação, desta vez mais numerosa, mais importante, com príncipes de maior prestígio, e com uma mensagem ainda mais sedutora: não importa o que você peça, eu darei. Honras, riquezas, poder, tudo. Venha apenas amaldiçoar esse povo. E foi aqui que Balaão começou a escorregar. Ele sabia a resposta. Deus já tinha dito não. Mas Balaão foi consultar novamente, como se esperasse uma resposta diferente. Como se quisesse uma segunda chance de dizer sim. E Deus, conhecendo o coração de Balaão, disse: vá, mas fale apenas o que eu mandar. Balaão levantou cedo no dia seguinte, pôs a sela em sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Antes de continuar essa história, preciso falar com você sobre algo que talvez esteja passando pela sua cabeça agora. Muita gente, assim como Balaão, tem um dom, tem uma capacidade real, mas não sabe como transformar isso em algo concreto na vida. E às vezes, na falta de uma saída, aceita propostas que não combinam com quem realmente é. Existe hoje uma oportunidade real para quem quer aprender habilidades e construir uma renda extra pela internet, sem precisar abandonar o que já faz, trabalhando no próprio ritmo. O link está na descrição do vídeo e também no comentário fixado lá embaixo. Dá uma olhada quando terminar o vídeo. Pode ser o início de algo diferente para você. Mas agora, voltemos a Balaão, porque o que aconteceu naquela estrada mudou tudo. A ira de Deus se acendeu quando Balaão partiu. Não porque Deus havia dado permissão, mas porque Deus sabia o que estava no coração daquele homem. Balaão não ia para obedecer, ia para ganhar o que Balaque havia prometido. E então, no meio da estrada, algo aconteceu. Mas essa parte da história você vai conhecer agora no próximo capítulo. O que você está achando até aqui? Conta nos comentários o que está pensando sobre Balaão. Você o acha culpado? Ou tem alguma compreensão pelo homem? Deixa sua opinião aqui embaixo, porque essa conversa vale muito. A estrada que Balaão percorria naquele dia passava entre vinhedos. Era um caminho comum, desses que as pessoas percorriam com regularidade. De um lado e do outro, muros de pedra separavam as propriedades. O sol batia forte. A poeira levantava a cada passo da jumenta. Os dois servos de Balaão caminhavam atrás, em silêncio. Era uma manhã como qualquer outra, exceto que não era. No meio daquele caminho, invisível para os olhos humanos, havia um anjo do Senhor, de pé, com uma espada desembainhada na mão, parado como uma barreira que não podia ser ultrapassada. Balaão não o viu. Seus servos não o viram, mas a jumenta viu. O animal reagiu instintivamente, desviou do caminho e foi pelo campo. Balaão, sem entender o que estava acontecendo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo mudou de posição. Foi para uma vereda mais estreita, entre os vinhedos, com um muro de um lado e o muro do outro. A jumenta avançou pelo caminho estreito, viu o anjo novamente e apertou-se contra o muro, esmagando o pé de Balaão. A dor foi imediata, e a raiva de Balaão maior ainda. Ele espancou a jumenta pela segunda vez. O anjo se moveu de novo. Foi para um lugar ainda mais estreito, onde não havia espaço para desviar
nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo pela terceira vez, e desta vez, simplesmente parou. Deitou-se no chão, embaixo de Balaão. Balaão estava fora de si. Tomou o cajado e golpeou o animal pela terceira vez. E foi então que aconteceu algo que não tem explicação natural. A jumenta abriu a boca e falou, com palavras, com clareza, com dignidade ferida. Disse: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Balaão respondeu, como se fosse normal, como se estivesse discutindo com um servo que havia errado. Disse que a jumenta havia zombado dele, e que se tivesse uma espada na mão, a mataria naquele instante. A jumenta respondeu de novo. Perguntou: Não sou eu a tua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? E Balaão respondeu: Não, apenas não, sem questionar o fato impossível de estar tendo uma conversa com um animal. A raiva havia consumido tanto o raciocínio de Balaão, que ele respondeu normalmente a uma jumenta. Então, naquele exato instante, Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo, ali na estrada, de pé, com a espada desembainhada, exatamente onde a jumenta havia parado as 3 vezes. Balaão inclinou a cabeça. Prostrou-se com o rosto em terra. O anjo falou: Por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para me opor a você porque você tem andado de forma negligente diante de mim. A jumenta me viu e se afastou por 3 vezes. Se ela não se afastasse, seria você quem eu teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Aquilo caiu sobre Balaão como uma pedra. O animal que ele havia espancado com raiva era o único ser naquela estrada que estava vendo claramente. A jumenta, sem palavras, sem treinamento, sem nenhum interesse pessoal, havia enxergado o que o profeta não conseguia. E havia feito exatamente o que precisava ser feito para salvar a vida daquele homem. Balaão se prostrou e disse: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho. Se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. O anjo disse: Vá, mas fale apenas o que eu disser a você. Naquele momento, tudo havia mudado. Balaão continuou o caminho, mas já não era o mesmo homem que havia saído de casa naquela manhã. Você chegou até aqui, e isso diz muito sobre você. Em um mundo cheio de distração, de telas e de pressa, você escolheu ficar. Escolheu ouvir essa história até aqui. Muito obrigado. De verdade. E pode ficar tranquilo, porque o melhor desta história ainda está por vir. O capítulo final vai revelar o que aconteceu quando Balaão chegou diante do rei Balaque, o que saiu da boca de um homem que deveria maldizer, e o fim surpreendente e trágico de Balaão. Ou saia daí. Quando Balaque ouviu que Balaão estava chegando, saiu ao seu encontro pessoalmente. Uma honra reservada para poucos. O encontro foi tenso. Balaque deixou claro sua impaciência. Perguntou por que Balaão havia demorado tanto para atender ao chamado. Se ele havia prometido honrá-lo grandiosamente. Balaão foi honesto com o rei desde o início. Disse: Eu vim, mas saiba que só posso falar a palavra que Deus colocar na minha boca. Nada além disso. Balaque aceitou os termos. Afinal, ele queria a maldição, e acreditava que de alguma forma Balaão a pronunciaria. O rei levou Balaão ao alto de um monte chamado Bamot-Baal, de onde se podia ver uma parte do acampamento de Israel, estendido pelo vale. 7 altares foram construídos, 7 bois e 7 carneiros foram sacrificados. E Balaão foi consultar o Senhor. Quando voltou, abriu a boca, e em vez de uma maldição, saiu uma bênção poderosa, que exaltava o povo de Israel, sua grandeza e sua proteção divina. Balaque ficou sem palavras. Olhou para Balaão e disse: Que foi isso que você fez comigo? Eu te trouxe para amaldiçoar meus inimigos, e você os abençoou. Balaão respondeu: O que o Senhor colocar na minha boca, somente isso falarei. Balaque não desistiu. Levou Balaão a outro local, o cume do Monte Pisga, mais 7 altares, mais sacrifícios. Mais uma consulta a Bala,
o bolto, e de sua boca saiu outra bênção, ainda mais forte que a primeira. Balaque estava transtornado, bateu as mãos e disse: Não os amaldiçoe, mas também não os abençoe. Mas Balaão respondeu: Eu te disse que falaria apenas o que Deus me mandar. A terceira tentativa foi no cume de Pior. E dessa vez, Balaão nem foi realizar os rituais de costume. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele falou uma profecia que transbordava bênção sobre Israel. Uma profecia que mencionava uma estrela que viria de Jacó, um cetro que se levantaria de Israel. Uma das profecias messiânicas mais antigas do Antigo Testamento, pronunciada por um adivinho mesopotâmio que havia sido contratado para destruir o povo de Deus. Balaque explodiu de raiva, bateu as palmas e disse: Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos, e você os abençoou 3 vezes. Fuja daqui agora. Eu disse que te honraria, mas o Senhor te negou a honra. Balaão respondeu com calma: Mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ultrapassar a palavra do Senhor. E partiu. Mas a história de Balaão não termina aí, porque Bala, o que não pôde amaldiçoar Israel com a boca, encontrou outra forma de cumprir o que o dinheiro havia prometido ao seu coração. Antes de partir, ele deixou um conselho para Balaque, um conselho sombrio. Ensinou ao rei como fazer Israel pecar por conta própria, como atrair o povo por meio das mulheres moabitas dos banquetes, da sedução ao pecado. Uma estratégia que funcionou. Israel tropeçou, e muitos morreram por isso. Balaão havia descoberto que, se não podia destruir Israel de fora, poderia corrompê-lo por dentro. Esse conselho o tornou infame para sempre. O Novo Testamento o cita como exemplo de alguém que amou o salário da injustiça. Um falso profeta. Um homem que conhecia a voz de Deus, mas vendeu essa proximidade pelo preço que o rei estava disposto a pagar. O fim de Balaão veio pouco tempo depois. Quando Israel executou os reis midianitas em batalha, o nome de Balaão, filho de Beor, aparece entre os mortos. O profeta, que havia falado bênçãos sobre Israel, morreu pela espada do próprio povo que havia abençoado. Uma morte que resume toda a contradição de uma vida. Balaão conhecia Deus, ouvia sua voz, pronunciava profecias verdadeiras, e ainda assim, morreu como inimigo do povo que Deus havia escolhido. Porque o que destrói um homem não é a ausência do conhecimento, é a escolha de não viver de acordo com o que sabe. A jumenta enxergou o anjo, o profeta não enxergou. E às vezes, o silêncio de um animal fala mais alto do que todos os discursos de quem deveria guiar. E então, chegamos ao fim dessa história extraordinária. Balaão foi um homem que teve o que poucos tiveram: o acesso direto à voz do Eterno, e perdeu tudo por não conseguir resistir ao brilho do ouro e à sedução do reconhecimento humano. A jumenta naquela estrada não foi apenas um milagre curioso, foi um espelho colocado na frente de um homem que havia parado de enxergar o que realmente importava. E eu te pergunto agora, de coração aberto, o que você está deixando de enxergar na sua própria estrada? Existe algum anjo parado no seu caminho que você está espancando em vez de ouvir? Deixa nos comentários o que você pensou sobre a história de Balaão. Você sente compaixão por ele ou acredita que ele era um homem sem desculpas? Sua opinião enriquece esse canal e ajuda outras pessoas a refletir também. Se esse vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações. Novos vídeos como esse chegam toda semana, trazendo histórias bíblicas contadas com profundidade, respeito e todos os detalhes que você merece conhecer. E antes de ir, não perca o próximo vídeo que está te esperando aqui na tela. Você vai se surpreender com o que preparamos. Até lá!